estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente para mais uma sequência de aulas. Eu sou a professora Alessandra, você já me conhece, não é mesmo? E como sempre, no início das nossas aulas, nós vamos relembrar aqueles cuidados. Importante usar a máscara, lavar as mãos várias vezes ao dia e manter o distanciamento. Combinado? Na aula de hoje, você vai precisar dos seus materiais do dia a dia: caderno, lápis, borracha, apontador. Então, como isso você já costuma ter à mão, vamos iniciar as anotações da aula de hoje. Então, pegue lá o seu caderno e o seu lápis e anote a data, o seu nome e o número da aula de hoje, aula 18 de língua portuguesa. Tempo para você registrar. Já fez as suas anotações? Então vamos relembrar o que vocês aprenderam na sequência de aulas anteriores? Olho na tela. Vocês aprenderam sobre um texto que tem a finalidade de informar sobre os fatos, os acontecimentos que acontecem na sua região, no país, no mundo. Você descobriu através de uma dinâmica com letras ocultas que esse texto era uma notícia. Isso mesmo. Descobriram também o título da notícia através das palavras trancadas. A professora mostrou para vocês o título com algumas palavras escondidas e vocês fizeram a dinâmica e descobriram que o título completo do texto era: Filhotes de mico-leão dourado em extinção nascem em São Paulo. Também aprenderam um pouquinho sobre as fotolegendas. Você vê aí na tela uma foto que fazia parte da notícia que vocês leram com a seguinte legenda: um dos filhotes com a mãe. E na aula de hoje, o que nós vamos aprender? Na aula de hoje, nós iremos ler um outro texto. Isso mesmo. E para nós irmos pensando sobre esse texto que iremos ler na aula de hoje, eu trouxe uma atividade para vocês irem descobrindo e pensando sobre o que pode ter no texto. Então veja aí na tela. Eu tenho 3 imagens escondidas. Essas imagens são de personagens do texto que iremos ler. Eu vou revelar
um a um esses personagens e nós vamos refletindo sobre eles, combinado? Então, atenção que eu vou revelar o primeiro personagem. Olha só, esse primeiro personagem é um menino. E como está esse menino? Esse menino está com uma expressão de alegria ou de tristeza? Ele está chorando. E ele chora muito ou ele chora pouco? Pela expressão dele, o que vocês acham? Dá a impressão que ele está chorando muito, não é mesmo? Será que ele chora de alegria ou será que ele chora de tristeza? Temos como saber? Não, ainda não lemos o texto, então vamos deixar essas duas opções. Chora de alegria ou chora de tristeza? Será que ele chora porque está emocionado, porque ganhou um presente? É uma possibilidade, não é? Ou será que ele está chorando porque ele está sentindo dor? Ou quem sabe, ele se machucou. Será que é por isso que ele chora? Ou será que ele está chorando porque ele perdeu algo? Muitas possibilidades. Quando lermos o texto, vamos ver se conseguimos confirmar ou não. Agora eu vou mostrar para vocês a próxima imagem. Olho na tela. Olha só, temos outro menino. Quem será esse menino? Será que esse menino vai interagir com esse menino aqui? O que será que ele é desse menino? Primeiro vamos olhar a expressão dele. O primeiro menino estava chorando, chorando muito. Esse menino, ele está chorando? Não. Nós temos a impressão que ele está calmo. E o que será que ele é do outro menino? Será que ele é um amigo? O que mais ele pode ser? Digam aí para mim. Será que ele é irmão do outro menino? Ou será que ele é um primo? Não sei, ainda não lemos o texto, mas tudo isso pode acontecer lá no texto que nós iremos ler. E o que será que vai acontecer entre esses dois meninos? Será que este menino irá ajudar o primeiro menino? Ou será que esse menino está chorando porque esse menino pegou um brinquedo dele? Ou será que haverá uma discussão entre eles? O que será que vai acontecer no texto que nós iremos ler? Mais uma imagem para vocês. Olho na tela. Olha só o que apareceu aí. Nós temos a imagem de um cachorro. O que será que esse cachorro tem a ver com esses dois meninos do texto que nós iremos ler? Será que esse cachorro é do primeiro garoto? Desse garoto que está chorando muito? Ou será que ele é do segundo garoto? Deste que tem uma aparência mais calma. Esse cachorro pode ser o causador do choro do primeiro menino? Será que o menino está chorando porque sente medo? O cachorro causa medo ao menino? Ou será ainda que ele está chorando porque esse cachorro mordeu o garoto? Esse cachorro não pode ter sido um presente para um dos dois garotos? Ou será que este menino está chorando porque ele perdeu o seu cachorro? Nós vamos ver no texto que esse cachorro foi perdido. Olha só quantas hipóteses nós levantamos sobre o que pode acontecer no texto que nós iremos ler. Então agora eu vou fazer a leitura do texto para vocês.
Em certa parte do texto eu vou fazer uma pausa para nós voltarmos aqui e vermos se a gente já consegue confirmar alguma dessas hipóteses que nós levantamos. Aí depois eu continuo a leitura, combinado? Então vamos iniciar a leitura do nosso texto. Olho na tela. Um menino está chorando muito, sentado na calçada. Um amigo dele, comovido, para e pergunta: Nossa, o que foi que aconteceu? Meu cachorrinho, eu perdi meu cachorrinho. Olha lá, vamos dar uma pausa então. Já conhecemos uma parte do texto e agora a gente vai ver se já consegue eliminar ou confirmar alguma das hipóteses que nós colocamos aqui no nosso quadro. Então, nós já vimos que o menino chora muito. Ele chora de alegria? Não, a gente já viu que ele está chorando porque perdeu o seu cachorrinho. Então, eu já consigo confirmar que o cachorro foi perdido. Ele está chorando de tristeza. Será que eu já consigo saber se ele ganhou um presente? Ainda não. Ele está com dor? Também não. Ele se machucou? Não. Ele perdeu algo? Sim, perdeu o seu cachorro. O segundo menino também já apareceu no texto. Ele está calmo? Sim. É um amigo? Sim, está dizendo que foi um amigo dele. Então, já sabemos que não é um irmão e que não é um primo. Nós ainda não conseguimos saber se ele irá ajudar o menino no texto, se haverá uma discussão ou se ele pegou um brinquedo. Então, vamos aguardar. Nós já sabemos quanto ao cachorro que ele é do primeiro garoto. Então, já eliminamos essa possibilidade aqui. Ele causa medo? Não, porque a gente já viu que o menino chora porque perdeu o seu cachorrinho. Então, também, ele ter mordido o garoto não é um motivo para o choro. Se ele é um presente, nós ainda não temos como confirmar, então vamos deixar por enquanto. E já sabemos que ele foi perdido. Agora, eu vou ler mais uma parte do texto para vocês, certo? Calma! Acho que a gente pode fazer alguma coisa para tentar encontrá-lo. O quê? A gente podia colocar um anúncio no jornal. Buá! Não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Mais uma pausa e vamos ver o que mais nós conseguimos confirmar aqui no texto. O menino irá ajudar? Sim, ele está ajudando, ele dá uma sugestão de como ajudar. Então, aqui no texto, nós já sabemos que ele não pegou um brinquedo e que não houve uma discussão entre eles, certo? O que mais que nós podemos ver aqui? Já confirmamos que o menino está calmo, é um amigo, o cachorro do primeiro garoto. Não temos como saber se é um presente e já confirmamos que ele foi perdido. Agora, eu vou retomar com vocês a leitura do texto, certo? E a gente vai fazer uma dinâmica aí para vocês adivinharem o finalzinho desse texto. Então, atenção que eu vou fazer a leitura novamente para vocês. Um menino está chorando muito, sentado na calçada. Um amigo dele, comovido, para e pergunta: Nossa, o que foi que aconteceu? Meu cachorrinho, eu perdi meu cachorrinho. Calma, acho que a gente pode fazer alguma coisa para tentar encontrá-lo. O quê? A gente podia colocar um anúncio no jornal. Buá!
Não vai adiantar. Por que não vai adiantar? E é essa pergunta que eu faço para vocês aí em casa. Por que é que não vai adiantar? O que vocês acham que vai acontecer? Por que o menino diz que não vai adiantar colocar um anúncio no jornal para encontrar o cachorrinho? Então agora você vai pensar um pouquinho e vai registrar lá no seu caderno o que você acha que o menino respondeu, por que é que não vai adiantar publicar um anúncio no jornal. Tempo para você.
Então, fiquei bastante curiosa para saber o que vocês estão imaginando, por que é que não vai adiantar publicar esse anúncio no jornal. Então, vamos saber qual é o final dessa história? Vamos lá? Olho na tela. Porque o meu cachorro não sabe ler. Olha só qual foi a resposta do menino. Ele disse que não ia adiantar publicar um anúncio no jornal porque o cachorro dele não sabia ler. E então, gostaram dessa história? Essa história é uma piada. Isso mesmo. Antes de nós darmos sequência à compreensão, ao estudo dessa piada, vamos voltar aqui para o nosso painel, certo? E vamos ler o que a gente conseguiu confirmar das nossas hipóteses em relação ao texto. Então, no texto tem um menino que chora muito, ele chora de tristeza. No texto fala que ele ganhou um presente? Não. Então, isso aqui também não faz parte do texto. Ele perdeu algo? Sim. O segundo menino estava calmo. Conseguimos confirmar que ele é um amigo, que ele ajudou ao primeiro menino que chorava muito. Também confirmamos que o cachorro era do primeiro garoto. Não conseguimos confirmar se ele foi dado de presente ao menino, o texto não nos diz isso, e nós sabemos que ele foi perdido. Então, nós levantamos várias hipóteses e com a leitura do texto, confirmamos essa aqui, certo? Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre o livro onde consta essa piada que eu trouxe para vocês. Olho na tela. O livro é esse, O Melhor do Proibido para Maiores. Esse é o título do livro. Observem as letras que foram utilizadas, dando destaque ao título. Logo abaixo do título, nós temos um título complementar, que é Seleção Especial de Piadas para Crianças. Esse título faz uma menção em relação às piadas que constam dentro do livro, porque nós vamos ver mais à frente que o autor desse livro, ele escreveu outros livros de piadas, então neste livro ele selecionou algumas piadas e colocou neste livro que você está vendo aí na tela. Observe o nome da editora, Editora Matrix. Você vê também algumas onomatopeias. Vocês lembram o que são onomatopeias? Vocês já viram isso lá no ano passado com a professora Grace, com a professora Ana Lúcia, quando viram alguns textos com o uso de onomatopeias, que são palavras que indicam sons. Quais são as onomatopeias que vocês estão vendo aí na capa do livro? É o ha, que simboliza a risada. Afinal, o objetivo de uma piada é divertir. Temos também ilustrações. Vejam, temos uma galinha, pintinhos, temos um ovo com um livrinho na mão fazendo uma leitura. Essa ilustração, com certeza, é referente a alguma piada que nós vamos encontrar dentro do livro. E nós vemos também o nome do autor, Paulo Tadeu. Quem é o Paulo Tadeu? O Paulo Tadeu, ele é jornalista e publicitário. Ele já tem cerca de 79 obras publicadas. Proibido para Maiores é o seu grande sucesso editorial, com mais de 175 mil exemplares vendidos. Esse livro, Proibido para Maiores, é um livro que ele lançou antes, só com piadas para crianças. Ele passou a se dedicar ao público infantil quando seu filho Guilherme completou 6 anos de idade. Então, essas são algumas informações sobre o autor
do livro em que nós tiramos a piada da aula de hoje. Muito bem, estamos falando que o texto é uma piada. Mas o que é uma piada? Vamos ver a definição desse gênero textual? Piada é uma breve história de final engraçado e às vezes surpreendente, cujo objetivo é provocar risos ou gargalhadas em quem a ouve ou lê. Você observou que aí nesse quadro que vocês estão vendo na tela, eu tenho duas palavras escondidas? O que será que está escondido atrás desses retângulos? Piada ou... muito bem! A piada tem um outro nome, ela recebe um outro nome. Então, agora você vai ter uma atividade para descobrir qual é o outro nome pelo qual nós podemos chamar esse tipo de texto, a piada, certo? Então, eu vou colocar na tela um enigma para vocês. Você vai tentar resolver esse enigma aí na sua casa só pensando, não registre por enquanto. Eu vou dar um tempinho só para você pensar, aí eu vou voltar e a gente vai fazer juntos e aí sim vocês vão registrar no caderno, certo? Então, olho na tela. Olha lá o enigma. Eu tenho a imagem de um anel e tem que tirar a letra L. Tenho a imagem de um dado e tem que tirar a sílaba dá. E tem a imagem de um tatu e eu tenho que tirar o tu dessa palavra. Com as letras e sílabas que sobraram, vocês vão formar o outro nome que nós podemos dar para o texto piada. Então, eu vou dar um tempinho para você pensar e já já eu retorno para a gente fazer juntos. Conseguiu resolver esse enigma? Muito bem, agora você vai fazer então junto comigo, vai registrando aí no seu caderno, depois eu dou mais um tempinho para você conferir o seu registro, combinado? Então vamos lá. A primeira imagem que nós tínhamos era de um anel. Anel, olha como eu escrevo a palavra anel, só que pedia para eu tirar a letra L. Então, anel sem a letra L vai ficar A-N-E. Ane. Da palavra dado, eu tenho que tirar a sílaba da. Então, eu vou ficar só com a sílaba do. Eu vou colocar o do aqui do lado. Da palavra tatu, eu tenho que tirar o tu. Então, só me sobra a sílaba tá. E qual foi a palavra que eu formei? Vamos ler? Anedota. Anedota. Então, é piada ou anedota. Conseguiu registrar aí no caderno? Então, agora eu vou dar mais um tempinho para você conferir esse registro. Veja se você escreveu corretamente a palavra anedota.
registro correto aí no seu caderno? Muito bem. Então, vamos lá. Piada ou anedota é uma breve história de final engraçado e às vezes surpreendente, cujo objetivo é provocar risos ou gargalhadas em quem a ouve ou lê. Aqui no painel você vê o texto na íntegra, então nós conseguimos confirmar isso, que é uma narrativa curta, uma história curta, que tem, às vezes, um final surpreendente. Afinal, você não se surpreendeu com a resposta do menino, dizendo que o cachorro não sabia ler e que tem o objetivo de fazer rir. Então, nós vemos aqui a piada ou anedota, certo? Agora, nós vamos ver se vocês têm boa memória. Se vocês prestaram atenção na leitura do texto e conseguem lembrar de algumas informações que nós lemos. Então, eu vou colocar algumas perguntas, vou dar 2 opções de resposta e vocês vão anotar aí no caderno apenas o número da questão e a letra correspondente à resposta certa, certo? Então, vamos começar. Primeira pergunta para vocês. O menino chorava sentado. Letra A, no banco? Ou letra B, na calçada? Pensem, lembrem e registrem aí no caderno. Conseguiu recordar? Vamos conferir? O menino chorava sentado na calçada. Isso mesmo. Vamos lá, questão número 2. O amigo ficou. Letra A, comovido. Ou letra B, irritado? Puxa pela memória e responde no caderno. Lembrou? Vamos conferir? O amigo ficou comovido. Isso mesmo. Pergunta número 3. Qual foi a pergunta feita ao menino que chorava? Lembrem, o amigo fez uma pergunta para o menino. Qual foi essa pergunta? Letra A. Por que você está chorando? Ou letra B. O que foi que aconteceu? Lembrou? Então registra aí no caderno.
Será que você lembrou dessa resposta? Teve que pensar um pouquinho mais? Vamos conferir então? Número 3. Qual foi a pergunta feita ao menino que chorava? Foi: o que foi que aconteceu? E a última pergunta número 4. Qual foi a sugestão do amigo para tentar encontrar o cachorrinho? Letra A: colocar um anúncio no jornal. Ou letra B: procurar pelo local? Pensem e respondam. Lembrou? Vamos conferir a sua resposta? É a letra A. A sugestão dele foi colocar um anúncio no jornal. Conferindo então a sua resposta. A sugestão foi colocar um anúncio no jornal, certo? Agora eu tenho uma surpresa para vocês. Ao final de cada uma das nossas aulas, eu vou fazer uma pergunta boa para cachorro para vocês. Vocês sabem o que são perguntas boas para cachorro? O que isso significa? A expressão boa para cachorro é utilizada quando alguma coisa é muito boa. Aqui no contexto da nossa aula, pensando que estamos falando em piadas, em situações engraçadas, eu vou trazer algumas perguntas com respostas engraçadas. Então, vocês vão pensar um pouquinho, tem tudo a ver com cachorro, essas perguntas, e ao final de cada aula, então, nós vamos ler uma dessas perguntas, certo? Quem traz essas perguntas para nós é esse cachorrinho aqui, ó. E ele tem uma pergunta aqui para vocês hoje. Vamos ver qual é a pergunta da aula de hoje? Atenção, a pergunta boa para cachorro hoje é: qual é o tempero preferido do cachorro? Isso mesmo, você vai ter que pensar aí na sua casa qual é o tempero preferido do cachorro. Lembre-se que tem tudo a ver com o cachorro a resposta engraçada desta pergunta. Então, eu vou dar um tempo para você pensar e tentar adivinhar. Registra aí no caderno. Se você não conseguir descobrir, não tem problema. Depois eu revelo para vocês. Então, olha aí na tela para a pergunta e um tempo para você responder. Qual é o tempero preferido do cachorro?
E então, conseguiu responder essa pergunta boa para cachorro? Então vamos à resposta. O tempero preferido do cachorro é o manjericão. Isso mesmo. Mas será que cachorro gosta mesmo de manjericão? Essa é só uma brincadeira. Lembre-se que estamos fazendo piadas, nos divertindo. Observe que a palavra manjericão tem a palavra cão escondidinha lá no final. E é isso que traz humor, que deixa essa pergunta engraçada, certo? E já que a palavra é manjericão, vamos colocar a palavra manjericão no nosso alfabeto. Então, a palavra manjericão começa com a letra M. Vamos fazer a leitura do alfabeto até localizarmos a letra M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Aqui na letra M tem o mico-leão dourado da sequência de aulas anterior. Então, eu vou tirar e vou colocar a palavra manjericão da nossa pergunta de hoje. Manjericão nos 3 tipos de letra, certo? Estávamos no M, vamos continuar a leitura até finalizarmos o alfabeto. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem, terminamos a aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula.